Não podemos nos esquecer do preço pago por Cristo para instituir sua igreja na terra, tampouco da nossa missão enquanto embaixadores nela. Precisamos constantemente honrar tão grande salvação, nos apoderando das promessas divinas em prol da eficácia da nossa grande comissão. Assim, os salvos em Cristo executarão tão grande missão. Eu sou Jonathan Cadiz e eu quero estudar com você a lição da Escola Bíblica Dominical. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos da revista da CPAD, revista essa comentada pelo pastor Elinaldo Renovato Lima. Essa revista que tem por título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E nós vimos isso na primeira lição desse trimestre, falando sobre as promessas de Deus, como Deus é fiel e como ele zela pela palavra dele. Nós já estamos na terceira lição, missão essa que será ministrada no dia 20 de outubro de 2024. Corre lá na descrição porque tem link para você baixar essa nova revista, baixar o livro de apoio. Tem link com bastante dinâmica, subsídio para ajudar na sua lição. Tem link do nosso grupo no WhatsApp, o grupo Manual da EBD, e também o link das nossas redes sociais, porque juntos vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Você que está chegando mais uma vez aqui no canal Colégio do Discípulo, muito obrigado, seja bem-vindo novamente. Não esqueça de deixar o seu like, tá? Compartilhe esse vídeo com alguém, coloca no grupo da sua igreja, manda para o máximo de amigos que você conseguir, tá bom? Deixe também seu comentário, que é muito importante. Para você que ainda não é inscrito e está entrando aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Não deixe de se inscrever, dar o seu like, ativar o sininho das notificações para você receber todo o conteúdo que a gente colocar aqui no canal, tá bom? Quando você faz tudo isso, você ajuda bastante o canal Colégio do Discípulo, tá bom? Também compartilhe com alguém esse vídeo e comente, pois o seu comentário é muito importante. Quando você comenta, o assunto não se limita apenas a esse vídeo, mas a gente consegue continuar, tá bom? Hoje nós vamos, como eu disse, para a terceira lição. Recapitulando, na primeira lição nós falamos sobre as promessas de Deus. Na lição anterior nós vimos as promessas específicas para Israel. Então nós detalhamos a promessa divina a Abrão, acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Elencamos as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação e destacamos a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Hoje nós vamos ver as promessas de Deus para a igreja. Então nessa lição nos aprofundaremos nas promessas de Cristo específicas para a sua igreja. Nós, pentecostais, cremos na contemporaneidade de cada uma delas. Precisamos, portanto, viver de maneira digna do Evangelho, tanto para transmiti-lo, sendo exemplo e testemunha da ação transformadora de Cristo, quanto para usufruir de suas dádivas, confirmando a nossa pregação pelo poder do Espírito Santo. Os objetivos dessa lição são apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, que é a missão da igreja no mundo, e conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. E para isso nós temos como textual Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vemos nesse texto a sólida confissão de fé de Pedro. Essa é a base sólida sobre a qual Cristo construiria a sua igreja. Por certo que a igreja não foi edificada sobre a autoridade do homem, porém o ministério daquela profissão que Pedro fez, onde proclama que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Cristo é, portanto, o fundamento sobre quem e em quem originalmente a igreja está
fundamentada. A verdade prática diz que as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. A nossa leitura bíblica em classe de hoje se encontra em 3 textos diferentes. Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, Marcos capítulo 16, do 15 ao 18 e Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. Mateus capítulo 28. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Marcos capítulo 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Em Mateus capítulo 28, que é o texto da grande comissão, juntamente com Marcos, e em Atos dos Apóstolos, nós vemos que antes de Jesus subir ao céu, ele dá algumas instruções, e ele dá uma ordem. A ordem essa era para fazer discípulos. E Jesus nos dá as ferramentas para fazer discípulos. Discípulos são feitos não somente por meio do batismo, mas por meio do permanente trabalho da igreja. Então Cristo ele instrui aos apóstolos a guardar todas essas coisas. Os cristãos são chamados a fazer mais do que obedecer. Eles são chamados a manter a palavra de Deus em seus corações. E o Evangelho de Marcos mostra que essa grande comissão ela seria confirmada por sinais que seguiriam eles. Então eles expulsariam demônios, eles falariam em novas línguas, pegariam em serpente e seriam livrados da morte. E sobre a autoridade dada a eles, eles colocariam a mão e curariam enfermos e etc. Tudo isso vem através do que está escrito em Atos capítulo 1, do 6 ao 8, que também fala da grande comissão. Mas antes de Jesus mandar ir, e ensinar, pregar o evangelho, e ele confirmar esses sinais, Jesus ele manda primeiro eles esperar o enchimento, o derramamento da virtude, do poder do Espírito Santo. Então em Atos capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8, na nossa leitura bíblica em classe, nós vimos que Jesus ele promete que o Espírito Santo concederia força, uma força sobre-humana que capacitaria a igreja a cumprir os mandamentos de Deus e para ser testemunha. Então o Senhor encarrega a eles e a todo o seu povo a dar um corajoso testemunho. E nós vemos nas entrelinhas da palavra de Deus que às vezes esse testemunho saiu caro, custou até a vida de alguns deles. Porém, todo esse conjunto de textos nos mostra que a igreja tem uma grande comissão, que sinais sobrenaturais seguem a igreja confirmando essa grande comissão, essa obra da igreja, e que a igreja ela é capacitada pelo poder do Espírito Santo para cumprir essa grande comissão. Então é importante, assim como na lição passada, que eu destaquei com você, o fato de não sermos adeptos do aliancismo, ou da teologia da substituição. Então você, professor, pode destacar que o pentecostalismo tem como marca a contemporaneidade dos dons. Nós não somos adeptos do cessacionismo. Nós cremos que as promessas sobrenaturais para a igreja estão em evidência hoje. Curas, milagres, dons espirituais, sinais, prodígios, etc.
nós cremos e vivemos essa realidade em nosso meio. Vamos ver então como a nossa lição está distribuída nos bolsos dessa lição, no nosso mapa mental. A palavra-chave é igreja. Igreja, que no grego é eclésia. O dicionário Strong identifica eclésia como um ajuntamento de cidadãos convocados de suas casas para algum lugar público, uma assembleia. Então tem o sentido de congregação, reunião ou assembleia. Então o termo igreja pode se referir a uma igreja local ou como, na lição de hoje nós vamos ver, igreja se refere aos salvos em todo o mundo. É o corpo de Cristo. Então essa lição, ela em primeiro lugar vai apresentar as promessas de Deus para a igreja. Então no tópico primeiro nós vemos a natureza da promessa de Deus para a igreja. E ela está dividida em 3 subtópicos. A promessa de sinais sobrenaturais, promessas de revestimento de poder e promessas espirituais para uma instituição espiritual. Em segundo lugar, essa lição vai pontuar o efeito das promessas divinas. Então nós vamos ver as promessas de Deus para a igreja, também dividida em 3 subtópicos. Promessa de vida eterna, promessa de poder e a promessa da glorificação do corpo. E em terceiro lugar, nós vamos com essa lição conscientizar acerca das condições para vivenciar essas promessas. Então nós vamos ver no terceiro tópico condições para viver as promessas de Deus. A primeira condição é crer, é preciso crer. A segunda é ser fiel, é preciso ser fiel. E a terceira é preciso obedecer a Deus. Então, o primeiro tópico nos mostra a natureza da promessa de Deus para a igreja. O subtópico 1, a promessa de sinais sobrenaturais. Subtópico 2, a promessa de revestimento de poder. E subtópico 3, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Antes de nós irmos para o primeiro subtópico, vamos ver nossa introdução, que diz assim: a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada pelo Filho e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. O primeiro subtópico mostra as promessas de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus 28, do 18 ao 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nessa comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize, no versículo 19. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão, no versículo 17. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Lucas capítulo 9, versículo 2. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Então, o texto de Lucas 9, 2 diz: eu vos envio a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então perceba que o sinal, ele está sempre seguindo essa grande comissão. Jesus, ele instituiu a grande comissão e prometeu que haveriam sinais que confirmassem o trabalho da igreja. Na sua despedida, dos seus discípulos, estando eles ainda com medo, descrentes, Jesus, ele fez uma promessa, que lhes daria poder e autoridade no que se chama a grande comissão. Mas o que é a grande comissão? Bom, a grande comissão é a última instrução de Jesus Cristo aos seus discípulos na Bíblia, para que eles espalhassem os seus ensinamentos pelo mundo. É a ordem de Jesus aos apóstolos para que a igreja fizesse discípulos em todo o mundo. Ide, ensinai e batizai. Nós vimos na lição passada que Deus chamou Abraão, fez de Abraão uma grande nação, uma nação sacerdotal, aliás, da descendência de Abraão, porém Israel falhou nessa missão. Mas o plano de salvação deveria continuar. Então Cristo, ele funda, aliás, como diz na introdução, a igreja, ela foi idealizada pelo Pai na eternidade, e Cristo, ele edificou a igreja, Mateus 16. Ela é inaugurada em Atos 2, e ela é guiada pelo Espírito Santo. O fato é que quando Cristo, ele institui a igreja,
ele dá a ela uma ordem imperativa, uma responsabilidade de proclamar o evangelho a toda criatura. E sinais seguiriam, né, essa grande comissão. Eles seriam capacitados para o cumprimento dessa lição, conforme nós vamos ver no próximo subtópico, que é a promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para os seus discípulos em Atos 1, nosso Senhor fez uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito, versículo 8. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro, cidades e nações. Versículo 8 ainda. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Então, Cristo, ele estabeleceu essa grande comissão. Ele prometeu que sinais, né, ocorreriam confirmando a obra da igreja, e ele prometeu um revestimento de poder para o cumprimento de sua tarefa no mundo. Essa promessa, ela foi feita no Antigo Testamento, 800 anos antes pelo profeta Joel, em Joel capítulo 2, versículo 28. Pedro, ele confirma isso na sua pregação lá em Atos 2. Após o derramamento desse poder, esse enchimento lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Pedro diz que aquilo era cumprimento de Joel capítulo 2, que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito a toda criatura. Então Cristo sabia que a igreja passaria por perseguições, por oposições, por violência, por prisões, por torturas, e que eles iriam, né, necessitar dessa força e desse poder sobrenatural para que eles ficassem firmes e cumprissem, né, a sua missão. Por isso, antes de irem aos confins da terra, eles deveriam ficar em Jerusalém para receber esse poder. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não seria inaugurada. Por isso que a igreja é inaugurada em Atos 2, no derramamento do Espírito, na capacitação do Espírito, no enchimento do Espírito. Quando a igreja recebe esse poder sobrenatural, ela então pode ser inaugurada. Então o propósito, né, do batismo no Espírito Santo, ele fica claro então. É um revestimento de poder para cumprir a missão. Tá? Então, para a gente que vai ter na nossa mão essa lição, é muito importante para a gente conscientizar os alunos da escola dominical que batismo no Espírito Santo não faz de ninguém melhor do que ninguém. Batismo no Espírito Santo não traz salvação para ninguém, porque hoje é isso que a gente vê na cabeça de algumas pessoas. Então isso é muito importante para você tirar isso dos seus alunos. Conscientize eles do que é o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo, ele tem a finalidade, tá, de nos revestir. É uma promessa que nós devemos ensinar, explicando a sua finalidade e incentivando aqueles que ainda não receberam. No entanto, não devemos julgar quem ainda não foi batizado no Espírito. E nem pensar que essas pessoas não podem anunciar o Evangelho. É claro que, ainda que possam faltar os sinais que confirmem a palavra pregada, isso não impede a mensagem de ser proclamada. Então, ensine o que é o batismo no Espírito Santo, incentive a busca pelo batismo no Espírito Santo, assim como também qual é a finalidade do batismo no Espírito Santo. O poder também vai ser evidenciado dentro das quatro paredes. É claro que nós vamos pular, vamos falar em língua, vamos sentir a presença de Deus e manifestar isso corporealmente, mas o revestimento do Espírito Santo tem como objetivo principal e fundamental ser testemunha. É uma autoridade, é um poder, é um revestimento para o cumprimento da grande comissão. E em terceiro lugar, nós vamos ver então promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus. Edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18. A palavra grega para igreja aqui é eclésia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa do nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como o corpo de Cristo, Colossenses 1, 24. O templo de Deus, 1 Coríntios 3, 16.
a noiva de Cristo, Efésios 5, 25 ao 27. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Nós lemos essa promessa na leitura bíblica em classe, em Marcos 16 e em Atos capítulo 1. Como nós vimos na lição anterior, as promessas para Israel, em sua grande maioria, eram promessas terrenas. As promessas para a igreja, em sua grande parte e primariamente, são promessas espirituais. Em Mateus 16, é a primeira de mais de 100 referências ao termo grego eclésia. Esse termo remonta a uma reunião de pessoas para serem participantes ativos do reino de Deus. E como o comentarista já destacou, isso só é possível graças à obra de Cristo na cruz. Portanto, a igreja é uma instituição espiritual, principalmente. Existe a igreja em sua esfera física e a igreja em sua esfera espiritual. A igreja que tem uma placa denominacional, que tem um local geográfico, aquela igreja é uma igreja local, mas a igreja ela existe principalmente no seu âmbito espiritual. Então a igreja é uma instituição espiritual. É por isso que a igreja ela é o corpo de Cristo. Porque Jesus deixou a terra mais de 2 anos atrás, mas ele ainda está no mundo. Com isso, nós queremos dizer que a presença dele é sentida e é vista por meio da igreja, que é o seu corpo. A igreja é o templo de Deus, conforme 1 Coríntios 3,16. É uma alusão de que há um local físico onde Deus pode ser achado, onde Deus habita. A igreja também é a noiva de Cristo, conforme Efésios 5, 25 ao 27. Apocalipse, que também a chama da noiva do Cordeiro. E é uma ilustração usada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para descrever união e a comunhão de Deus com o seu povo. Então as referências para a igreja são espirituais, porque o relacionamento de Cristo com a igreja é espiritual, e assim também as suas promessas. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, primariamente, de maior importância e a maioria das promessas feitas por Cristo, por Deus, à igreja, são promessas espirituais, porque a igreja é uma instituição espiritual. Então, não olhe a igreja somente como denominação, somente como um local físico, mas olhe a igreja como o corpo de Cristo, como o templo de Deus, como a noiva do Cordeiro, como o rebanho de Deus, como algo espiritual. Por isso, a maioria de suas promessas são espirituais, diferente de Israel, por exemplo, que tinha muita promessa geográfica, muita promessa terrena, promessa de prosperidade terrena, promessa de prosperidade agrícola, promessa de espaço terreno, de terra. Então, as promessas para a igreja são promessas celestiais e espirituais. Então, as promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual e material. Tá? Então, você sempre vai ver promessas para a igreja também no âmbito material, mas primariamente no âmbito espiritual. O tópico 2 fala das promessas de Deus para a igreja. E o primeiro subtópico, promessa de vida eterna. Subtópico 2, promessa de poder. E subtópico 3, a promessa da glorificação do nosso corpo. Promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 5, 24, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então,
A promessa para a igreja é incondicional, mas a promessa para quem participará é condicional. Nós estudamos na primeira lição sobre promessas condicionais e incondicionais. Vai na primeira lição se você ainda não assistiu. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então nós vemos que Jesus ele promete a vida eterna a todo aquele que nele crê. O amor de Deus ele não foi seletivo. O amor de Deus ele não é discriminador, como alguns de nossos irmãos reformados pensam, né? Por exemplo, com a teologia do calvinismo. A teologia do calvinismo, Deus ele selecionou alguns que ele predestinou para a vida eterna, ou ele selecionou outros para a condenação eterna. Então, Jesus não morreu para todos, mas ele morreu para os que ele escolheu. Sendo que o texto de João 3,16, por exemplo, diz que ele amou o mundo para todo aquele que nele crê. Tito capítulo 2, versículo 11, diz que a graça está à disposição de todos os homens. E alguns textos bíblicos mostram que a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Deus ele não selecionou alguns, mas todo o que ouvir a palavra e crê, ou seja, qualquer pessoa hoje tem a oportunidade crendo e confessando. Conforme Romanos capítulo 10, versículo 9, quem crê e confessa é salvo. Então, todo o plano de salvação é concentrado na obra da cruz, é concretizado na obra da cruz e é oferecido somente por meio de Cristo. Esse plano é mostrado ao mundo através da igreja. A igreja é a instituição espiritual que traz essa boa notícia para o mundo. Então o texto de João, capítulo 5, versículo 24, mostra que os que creem em Deus, os que creem no Pai que enviou Jesus, e Jesus ainda afirma que aqueles que têm a fé nele, ou seja, a fé no Pai, a fé em Cristo e na obra salvífica de Cristo na cruz, resulta em uma mudança de estado, de condenação e morte para a vida eterna. E o texto diz que passou da morte para a vida. Então, esse passou da morte para a vida não é apenas uma promessa futura, mas é algo que já começa no momento em que a pessoa crê. A igreja anuncia esse projeto eterno. Não é encarnação, não é reencarnação, não. É uma promessa de vida eterna em Cristo Jesus. O subtópico 2 mostra uma outra promessa para a igreja, que é a promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 5 ao 8. Foi experimentado naquele tempo, Atos 10, 44 e Atos 19, versículo 6. E ao longo da história da igreja, tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentaram o batismo no Espírito Santo. Todos os dias recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Glória a Deus por isso. Então, quando alguém te perguntar por que você é pentecostal, você responda porque nós cremos na contemporaneidade dos dons. Nós cremos que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará. Como eu disse, nós não somos adeptos do cessacionismo, que é um movimento reformado que entende e que prega que os dons espirituais cessaram. Fica uma pergunta, se algum reformado assistir esse vídeo e quiser responder, aonde está escrito isso na Bíblia? Que os dons espirituais foram apenas para a igreja primitiva. Que os dons espirituais cessaram. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ora, há, no presente, diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Paulo, então, ele está incentivando a procurar os dons. Não há texto que mostre que os dons cessaram. A nossa declaração de fé, no capítulo 20, tá? Na página 112, diz assim, se você quiser printa a tela para levar isso para sua
É aula, tá bom? É bom você levar a declaração de fé das Assembleias de Deus, ensinar os seus alunos a terem a declaração de fé das Assembleias de Deus, que é algo muito barato, cara, não é caro. E as pessoas ficam por dentro da teologia, né, da doutrina pentecostal. Então, cremos, professamos, ensinamos que os dons do Espírito são atuais e presentes na vida da igreja. O batismo no Espírito Santo é um dom, Atos 2,38, e recebereis o dom do Espírito Santo. E é para todos os crentes, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a todos quanto nosso Senhor chamar, em Atos 2,39, que é uma confirmação de Joel capítulo 2. Mas os dons do Espírito Santo ou espirituais, na língua paulina, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12:1, são restritos. Esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. 1 Coríntios 12:7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. São recursos sobrenaturais do Espírito Santo operados por meio dos seres humanos, os crentes em Jesus. Enquanto a igreja estiver na terra, pois no céu não precisaremos mais deles. É por meio da igreja que o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder de Deus usando os dons espirituais. Eles são dados à igreja para sua edificação espiritual, seu conforto e seu crescimento espiritual. Os dons espirituais são vários, e nenhuma lista deles no Novo Testamento pretende ser exaustiva, e nem mesmo existe a expressão estes são os dons espirituais. Em Romanos aparece uma lista deles, mas não são os mesmos da lista dos 9 dons, exceto o dom de profecia, que aparece em ambas as listas. Há outra lista que repete os dons de variedade de línguas e dons de curar. E depois ela vai falar sobre a variedade de dons. Então perceba como é importante você ter essa ferramenta para passar para os seus alunos. Então foi prometido poder. O poder no grego vem de dinamos. Né? Então a igreja ela é dinâmica. Dinamos é a mesma raiz, né, de dinamite. É um termo usado para um exército que tem poder. A igreja, no seu sentido, no seu âmbito espiritual, ela é infalível. Como eu disse, existe a igreja visível e a invisível. A igreja espiritual e a física. Quem lembra do primeiro trimestre? Eu tenho até a revista em minhas mãos, O Corpo de Cristo. Aqui você aprendeu a igreja visível e a igreja invisível. A igreja física e a igreja espiritual. A igreja militante e a triunfante. A igreja organismo e a igreja organização. Ou seja, a igreja local, a igreja visível, a igreja física, a igreja organização, ela é falha. Ela é dirigida por homens. Agora, a igreja organismo, que por sinal é um organismo vivo, a igreja espiritual, a igreja universal, a igreja corpo, a noiva, essa é infalível em sua missão. Por quê? Porque ela é dotada de um poder sobrenatural. Prova disso é as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Mostra a igreja com falhas, tanto que Cristo repreende algumas delas por falhas cometidas no seu âmbito físico, limitado, espiritual. Agora mostra que elas cumprem o papel de igreja. Por quê? Porque a igreja de Cristo ela é provida de um poder dado por Cristo através do Espírito. É um poder sobrenatural, um poder espiritual. E a estas igrejas do Apocalipse, se eu tivesse tempo eu lia cada uma aqui com você, para cada uma delas tem promessas. E que promessas são essas? São promessas espirituais. Então, como nós vimos no tópico anterior, não que a igreja não tenha promessas materiais, mas as primárias, as mais importantes e as fundamentais são as promessas espirituais. Então a igreja ela tem o poder do Espírito Santo. Paulo ele ensina a buscar os dons, a zelar pelos dons. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20, não apagueis o Espírito. Então vamos ver a promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico, em que encontra as promessas de revestimento de poder, em Atos 1 também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantemente a ele, porque assim como ele é, o veremos. 1 João 3:2. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face, e o conheceremos como também ele nos conhece.
1 Coríntios 13, 12. Que promessa gloriosa. Se isso não tivesse escrito aqui, eu acho que eu mesmo iria acrescentar. Que promessa gloriosa. Então, João, o apóstolo do amor, ele teve essa revelação gloriosa sobre o futuro da igreja. Se formos fiéis até a morte, não somente crendo, mas também obedecendo, como nós vamos ver no próximo tópico, né, e buscando uma vida de santificação, 1 João 3, versículo 2 e 3, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Você era um pecador, morto antes de Deus chamá-lo para ser o seu filho. Agora, quando Cristo vier em glória, ele revelará a glória que deu a você. Porque Deus é infinito, mas nós somos criaturas finitas. Ademais, jamais a criatura se tornará um criador, mas seremos semelhantes a ele. Deus é vida, portanto também nós viveremos. Deus é justo, portanto nós ficaremos repletos de justiça. Deus é imortal e bem-aventurado, portanto também nós desfrutaremos a bem-aventurança eterna. Nós temos que ter essa esperança, né? Porque João diz isso no versículo 3, porque a nossa esperança em Jesus se baseia no fato de já não sermos mais escravos do pecado, né? E ele nos purifica. Então, tendo sido purificados e tornados santos e tendo certeza da vida eterna, buscamos o que é santo e justo. Nascidos de Deus, agora estamos livres para servir o nosso Senhor, vivendo na eternidade sem pecado. É uma promessa gloriosa. Então, em João 14, João já tinha registrado que ele prometeu que iria nos buscar, nos levar para onde ele estiver. Em 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 17, há uma promessa. Jesus vem pessoalmente buscar a igreja para a glória, para sempre, com ele, cumprindo a promessa de João 14. Então, de agora em diante, a igreja nunca mais sairá da presença de Cristo. Então, nós vamos encontrar com ele nos ares, conforme 1 Tessalonicenses 4. Aí vem as bodas do Cordeiro, aí vem o tribunal de Cristo, aí ele desce com a igreja glorificada, aí ele reina durante 1000 anos e a igreja está com ele, aí vem o grande juízo final e a igreja está lá julgando junto com ele, e aí vem o estado eterno. A igreja nunca mais sai da presença de Deus. O noivo não se cansa da presença da sua noiva. Agora, para encontrar com Cristo e permanecer com ele e sermos como ele é, e o vermos como ele é, nós precisaremos ter o corpo glorificado. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, fala que a nossa pátria não é aqui, que a nossa pátria é nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador, que nos glorificará. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, Paulo diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E no versículo 52 ele diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Nós estamos num processo, enquanto aqui na Terra. A justificação, quando nós cremos, aceitamos a Jesus, nós somos justificados do nosso pecado. E a santificação que é um processo contínuo na vida do cristão, que começa na conversão e segue até o fim da vida aqui na Terra. Nós estudamos isso no segundo trimestre, na carreira que nos está proposta. Então, ao longo desse processo, o Espírito Santo transforma o cristão, transformando-o cada vez mais semelhante a Cristo. O estágio final desse processo é a glorificação. Nesse momento, o cristão recebe um corpo transformado, incapaz de pecar novamente, e entra na plenitude da salvação. A glorificação marca o fim do processo da santificação. A declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 10, na página 112, falando sobre a regeneração, a santificação e a glorificação, diz assim, regeneração é a transformação do pecador numa nova criatura pelo poder de Deus, como eu falei, justificação, da regeneração, como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa obra é também conhecida como novo nascimento, ou nascer de novo, e nascer do Espírito.
Trata-se de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador. Ensinamos que já salvo, justificado e adotado como filho de Deus, o novo crente entra imediatamente no processo de santificação, pois assim o requer a sua nova natureza em Cristo. Paulo escreve que agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, em Romanos 6:22. E lá em 1 Tessalonicenses 4:3, Paulo escreve: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então todos os crentes em Jesus são chamados santos. Santificação é o ato de separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. Ele exige santidade de seus filhos. 1 Pedro 1:15 e 16, como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Pois sem a santificação ninguém verá o Senhor, como está escrito em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A glorificação é a derradeira etapa da nossa salvação em Cristo Jesus. Romanos 8:30. E aos que justificou, a esse também glorificou. Trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal. Então, um dia, todo crente em Cristo Jesus terá esse corpo corruptível, pecaminoso, esse corpo que você sente dor, esse corpo que você sente cansaço, esse corpo que se inclina para o pecado, um dia será glorificado. Então a glorificação marca o fim do processo da santificação, quando o cristão se torna totalmente livre do pecado e compartilha da glória eterna de Deus. Em Cristo, cada crente recebe a promessa de vida eterna, de revestimento de poder pelo batismo no Espírito Santo e de um corpo glorificado na volta do nosso Senhor. Então você recebe dons para cumprir o papel da igreja na terra, você recebe uma capacitação espiritual para o exercício dessas funções na terra, e quando Jesus voltar, nós teremos o corpo glorificado para encontrarmos com o nosso Senhor Jesus. E a terceira e última etapa dessa lição fala sobre as condições para viver as promessas de Deus. Subtópico 1, é preciso crer. Subtópico 2, é preciso ser fiel. E subtópico 3, é preciso obedecer a Deus. É preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Atos 2:1. A promessa do derramamento do Espírito se cumpriu porque eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, perseverando, esperando a promessa. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé. E Romanos 4:3 repete o que diz em Gênesis 21:5. Ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Nesses últimos dias precisamos reanimar nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder, conforme está escrito em Efésios 6:10. Então, algumas promessas bíblicas são incondicionais, enquanto outras são condicionais. Uma promessa condicional é uma promessa que vem geralmente acompanhada com a conjunção se. Então, esse tipo de promessa necessita que certas obrigações ou condições sejam satisfeitas para que Deus a cumpra. Se o povo de Deus deixa de satisfazer as condições, Deus não está obrigado de forma alguma a cumprir a promessa. Um exemplo disso é Tiago 1:25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. A bênção prometida nesse versículo depende da obediência à palavra de Deus. Outro exemplo é João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Essa promessa garante que o atendimento das orações somente para aquele que permanece em Cristo e em quem as palavras de Cristo permanecem. Se a condição for satisfeita, a promessa é cumprida. Uma promessa incondicional não depende de tais requisitos para o seu cumprimento. Não há a conjunção se. Israel tinha muita promessa condicional. Se obedeceres os meus mandamentos. Se andares segundo os meus estatutos. Esse se é a chave da promessa condicional. Já incondicional não tem esse se. O que foi prometido é concedido soberanamente ao beneficiário da aliança, independentemente de qualquer merecimento ou falta de merecimento por parte deste. O fato de sermos filhos
e herdeiros na família de Deus não depende do cumprimento de certas obrigações. Ao contrário, é algo que vale para todos os cristãos. Então nós vemos, em primeiro lugar, que é necessário, é preciso crer. E nós vemos que, baseado em Romanos 4:3, né, que Paulo cita Gênesis 21:5, Abraão, que foi chamado de pai da fé, ele recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação e que sua descendência seria como as estrelas do céu. Essa promessa, em Gênesis 17, né, Abraão já estava com 99 anos e sua esposa, Sara, era estéril. Quando Abraão tinha 100 anos, nasceu Isaac, causando admiração, né, a todos. A sua fé foi reconhecida por Deus de maneira marcante. E é isso que Paulo fala em Romanos capítulo 4. Abraão foi justificado no Antigo Testamento porque ele creu na palavra do Senhor, ele acreditou. Você vê, por exemplo, teve locais que Jesus não manifestou milagres por causa da incredulidade. Por exemplo, eu citei 2 vezes aqui já, mas os cessacionistas não creem e por isso não vão viver tais promessas de Deus. Eles vão perder a salvação? Não. Porém, eles não vão gozar daquelas promessas dos benefícios que essas promessas nos proporcionam. Por quê? Porque é preciso crer, é preciso ter fé, é preciso acreditar. O próprio apóstolo Paulo ele enfrenta 2 extremos interessantes, né, que cabe uma aplicação para hoje. A igreja de Corinto e a igreja de Tessalônica. Na igreja de Corinto não faltava nenhum dom, né? Os irmãozinhos tinham dons demais, mas havia um exagero no uso desses dons. Então repare que Paulo ensina aos coríntios a continuarem buscando os dons. Eu li aqui com você 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Ele manda até buscar com zelo os melhores dons. Porém, Paulo ensina a usar corretamente os dons. Mas já em Tessalônica, o problema era inverso, né? A gente vê que havia um desprezo aos dons. E aí, em 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 20, Paulo diz, não apagueis o espírito, não desprezes as profecias, examinai tudo e retende o que é bom. Então, aos cristãos de Tessalônica, Paulo ensina a não desprezar os dons, apagando assim a ação do Espírito Santo. E hoje nós precisamos ter cuidado, né, com esses 2 extremos. Em umas igrejas nós vemos os exageros do uso dos dons. Já em outras nós vemos igrejas que não creem na atualidade, na contemporaneidade dos dons. O subtópico 2 mostra que é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra no livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviam diretamente do Senhor. Atos 1:8 e Atos 2:1. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhes os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Jó capítulo 1, versículo 21. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor, em Daniel 6, do 9 ao 10. Tomemos as palavras de Jesus, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Então, é preciso ser fiel e ser fiel até a morte, mesmo que esse seja o preço. A fidelidade a Deus não pode ser temporária, mas sim por toda a vida. Então, por toda a vida, os seus servos precisam ser fiéis. Já disse o sábio, não te desamparem a benignidade e fidelidade. Ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Provérbios capítulo 3, versículo 3. Então, a Bíblia tem exemplos de servos de Deus que foram fiéis em toda a vida. Por exemplo, Moisés. Ele foi testemunhado por Deus por causa da sua fidelidade. Em Números capítulo 12, versículo 7, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. É o próprio Deus testemunhando a favor da fidelidade de Moisés. O próprio Jó, que é mencionado pelo comentarista pastor Inaldo Renovato, em toda a sua luta se manteve fiel. Em Jó capítulo 1, versículo 21, Jó rasga suas vestes, raspa a sua cabeça, mas ele exclama uma famosa frase, nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Daniel também, que também foi citado, mesmo sendo lançado na cova dos leões, foi fiel ao Senhor e desfrutou, né, de um grande livramento e também das promessas de Deus. Então é necessário perseverança, fidelidade,
Ser fiel é crer, não é apenas a igreja. Ser fiel ao pastor é ser fiel a Deus. É onde ninguém está me vendo. É como o próprio Daniel. Era somente ele fazer o que todo mundo fazia. Ele estava na Babilônia, ele estava numa terra estranha. Era só ele fazer o que todo mundo fazia e ninguém ia saber. Mas não, ele permaneceu fiel a Deus. Então, é preciso ser fiel. É preciso ter perseverança. É preciso permanecer na presença de Deus. E em terceiro lugar, é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Em Lucas 24:49. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifício, em 1 Samuel 15:22. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham tempos de refrigério. Mas eu quero terminar essa lição chamando sua atenção para o texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, aonde diz que obedecer é melhor que sacrificar. Esse texto mostra que a obediência não é apenas um ato externo, mas uma expressão da fé e submissão a Deus. Esse versículo revela que o desejo de Deus não é apenas pela realização de rituais, mas por um coração que esteja verdadeiramente alinhado com a sua vontade. Isso nos relembra da importância de produzir a obediência em nossas vidas, buscando entender e seguir os princípios divinos em vez de simplesmente cumprir deveres religiosos. A verdadeira devoção a Deus é expressa através da disposição de seguir seus caminhos e ouvir a sua voz. Então, a obediência é apenas o exterior de quem crê e quem é fiel. Então, segundo as Sagradas Escrituras, é necessário à igreja fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas divinas. A conclusão diz que as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos que fazem parte da igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Então, por meio do sacrifício expiatório de Cristo, fomos feitos sua igreja, seu corpo e sua noiva. Não podemos nos esquecer de suas promessas, assim como obediência e santidade requeridas para usufruirmos plenamente delas, levando o Evangelho com poder e autoridade do Espírito Santo até a volta do nosso Senhor Jesus para as bodas do Cordeiro. Se você assistiu toda essa lição, deixe nos comentários se te edificou, se te ajudou com alguma coisa, se você quer deixar alguma sugestão, tá bom? Eu espero ter contribuído para a sua lição e, querendo Jesus, se ele não voltar até lá, que eu espero que volte, eu lhe aguardo até as próximas lições. Fique na paz, um abraço, Deus abençoe sua vida.